Que bom que vocês estão aqui, gente. Muito legal. E aí, Claudinha, preparada, animada hoje? Animada eu tô sempre, tá, gente? Vocês vão ver que animada eu tô sempre, mas preparadíssima para liberar essas mulheres que estão aí dentro escondidas. Aquela mulher que você quer ser já está aí dentro. Bora botar ela para florescer. Aí. Bora colocar sua mulher para florescer. Gente, essa mentoria, olha eu. Calma, calma, vai chegar já na Calma, mentoria, calma. calma. Essa live aqui é principalmente para as mulheres, tá? Por que para as mulheres, Márcia? Porque a gente está aqui com uma mentoria que vai começar no próximo mês e nós queremos estar falando para você, mulher, hoje especificamente sobre os medos que estão aprisionando você. Então, se você chegou aqui com esse intuito, seja muito bem-vindo. A Rafa chegando aí, a Rosângela. Então, a gente vai começar agora falando, né, Claudinha? Sobre essa coisa maluca aí que é o tal do medo. Só que antes eu quero saber o seguinte: vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo direitinho aí? Estava com problema de internet aqui em casa agora mesmo. Olha, Falei, vai dar certo. essa conexão aí assusta um pouco, porque aqui tava ruim há uma hora atrás. Aí, então é isso, gente. Fala aí para mim se vocês estão me ouvindo, de onde que vocês estão vendo a nossa live. Contem aí para nós, para que nós saibamos aí, conheçamos um pouquinho vocês. Ó, a Manu tá falando que tá ouvindo bem aí a gente, a Ju também. Se você já segue o nosso perfil, o meu e da Claudinha, manda aí pra gente, né, Claudinha? Um coração, um foguinho, uma flor. Se você não segue, por favor, primeira coisa, sigam lá nós. Nós precisamos de você aqui nesse perfil. Esse perfil é para você, hein? Ei, Rafa, boa noite, minha linda. Tanto tempo que eu não te vejo, né? Tem que falar com a Rafa, tadinha. Tem um pouco que eu não falo com ela. Boa noite, gatona. Olha, a Ju tá falando lá de Valença. Muito bem-vindo, gente. Claudinha, nosso tema de hoje, liderar essa mulherada do medo. É isso aí. É isso O aí. que é, o que é viver presa em medos que não são seus? Como é que isso funciona? Tu quer que eu fale essa parte? Tu quer Fala que aí eu para fale nós. essa? Ah, tá. Fala Essa aí é a para minha nós. parte. Como é que Peraí, é? peraí. Como é que é viver presa nesse monte de medo aí, sobre essas regras que você não escolheu, mas que esse trem foi colocado aí dentro de você, na tua vida? Enquanto isso, como é que é seu nome? É Ellen? Ellen Oliveira, lá da Bahia. Muito bem-vinda, viu, Ellen? Seja bem-vinda nesse lugar. Quando que acontece assim, Claudinha? Como que vem esses medos em forma de prisão na nossa vida? Vou dar um exemplo que todos nós, mulheres, homens também, mas a maioria nós mulheres já fizemos muito, tá? Que é, Uhum. eu quero dizer não, mas o medo me faz dizer sim. Eu vivo sobre regras que nem são minhas. Não fui eu que escolhi, não fui eu que ditei elas, não fui eu que escolhi, mas foi impostas e eu tô vivendo em cima delas muitas vezes sem nem acreditar naquilo que eu estou fazendo por medo de fazer diferente, por medo de ser rejeitada, por medo de não ser aceita. Então eu vou me enquadrando e vivendo nesses medos, né? Uhum. Viver nesses medos é como você carrega ali dentro de ti, no teu corpo, na tua alma, nos teus pensamentos, aqui dentro. Limites que não são seus. Não, você não pode ir para lá. Ó, tu não pode vir pro Instagram e fazer live, tá? Porque quem é você para fazer? O que vão pensar de você? Que limites que colocaram ou que às vezes nem colocaram, a gente foi observando e justificando algumas coisas e absorvendo como nossos. Por isso que a gente diz que muitos desses medos não são nossos. Alguns Sim. foram impostos, colocados, gerados, e outros foram absorvidos ao longo da nossa trajetória. Então a gente vai se moldando à expectativa do outro, ao invés de criar a nossa própria identidade pelo medo. Então, assim, viver com esses medos, eles são os medos paralisantes, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente desse medo paralisante. Mas essa frase, sabe? Esse entendimento
de viver dentro de limites que não foi você que colocou. Acho que ele define bem o que é viver presa com esses medos que não são seus. Engraçado é que a gente acaba criando meio que personagem, né, Cláudia? Sim. Porque é como se você tivesse que ser aquela princesa intocável, porque você ouve muito assim, não, você tem que ser mais forte, você tem que aguentar a pancada. Muita mulher, né, ouviu muito isso. Você tem que ser aí, resiliente, né? Só que esse resiliente, assim, você tem que aguentar até a última instância, né? E aí você acaba, se você chora, você vira sensível demais, né? Uhum. Se você erra, você vira fracassada, né? Uhum. E aí, se você se posiciona, você vira machona, né? Então, assim, você cresce com esse monte de coisa e acaba se tornando um personagem que não é você. É. Você não pode falar o que você... Né? Você não pode falar o que você pensa, você não pode chorar, você não pode expressar, né? Você tem que seguir aquele molde, né? Do roteiro da vida que te deram. Toma, ó, pega isso aqui e segue isso aqui. É assim que você tem que ser, tá? Uhum. E aí o medo não permite, quando está preso, não permite você tomar ações para sair, para romper com esses limites. Uhum. Não é uma vida leve, né? Estar nesse lugar, né? Não é uma vida saudável, não é uma vida, não é. Às vezes a pessoa ela se convence que ela é feliz porque ela está supostamente sendo aceita num ambiente aonde existem limites. Essa semana eu até coloquei acho que foi no story de segunda-feira, que a frase era: quando você começa a impor limites, você descobre se você é amado ou se você era apenas útil. Verdade. É uma grande Não verdade. é? Então, assim, esses limites que colocam em você, se você começa a colocar para os outros, você começa a descobrir quem são os seus amigos, seus companheiros, quem realmente te considera, ou quem realmente estava te dando um molde ali para você seguir, e você tinha que seguir dentro daquele padrão. Engraçado isso, eu estava, antes de entrar aqui na live, né? Eu estava numa sessão de terapia, né? E eu falei muito parecido com a cliente minha, porque ela tá com uma certa dificuldade de escolher o que ela quer e o que ela não quer, né? E é de se posicionar. E aí foi algo que eu até falei com ela. A partir do momento em que você começa a escolher, que você vê que você tem o poder da escolha, você começa a rejeitar as outras coisas. E aí, quando você vê que você tem esse poder, todos os seus outros medos, eles vão sumindo, eles vão se desfazendo. Porque você fala, não, eu quero isso. E aí você automaticamente escolhe o que você não quer também. Escolher, você larga. Isso é para tudo, é para coisa, pessoas, né? E tudo que vier na tua frente, né? É o posicionamento, né, Claudinha? Então, assim, e a gente aprendeu muito cedo a ter medo disso. E assim, gente, viver com medo é viver pela metade, é você estar desconectado da tua verdade, né? E assim, e ontem eu tava estudando um pouquinho, né? E aí, assim, eu já tinha lido muito sobre os medos, né? E aí eu quero perguntar para o pessoal que está aqui, né? Gente, vocês sabiam, vocês acham que nós nascemos com medos? Respondam aí para mim. Nós nascemos com medos? Essa pergunta é boa, hein? Ontem eu estava pensando nisso, aí eu fui estudar, né, um pouquinho sobre isso. Falei, cara, eu já li um negócio sobre isso. Então eu quero que vocês respondam aqui para mim, quem está aqui, gente, ó. Fala aí para mim, vocês acham que nós nascemos com medos? Contem aí para mim. Que todo mundo sente medo, a gente sabe, né? Sim. Agora, será que a gente nasce com ele já? Isso é uma pergunta interessante. Vamos ver se o pessoal tá afiado aí nas respostas. Ou, na verdade, você não precisa saber, né? Mas aquilo que você acredita. Você acredita que a gente nasce com medo? Não. Temos um não aí. Quem mais? A Ellen falou que não. A Rafa falou que acha que sim. Antes de ter. Ó, a Fernanda falou que acha que não. Vou dar a resposta. Pode, Claudinha? Pode, bora lá. A resposta é sim. Nós nascemos com medos. Mais precisamente com dois medos.
Agora que é a parte engraçada, né? Ó, surgiu a memória, tá vendo? A parte engraçada tem balões. Ó, a Ju falou que sim. Cláudia, conta pra gente. Tu sabe quais são os 2 medos que a gente nasce com eles? Eu sei. Eu Então sei. conta pra nós. Primeiro, gente, pensa, ó, todo mundo nasce porque ele é uma ferramenta útil, né? Ele é uma ferramenta, mas os 2 únicos medos que nós nascemos, né? Pelo menos dentro dos nossos estudos, ele é o medo de cair e o medo de barulho. O medo de cair é bem instintivo, né? Sim. Pode ver, pega um bebê, se ele se sente, né, que ele vai. O primeiro ato dele é tentar se segurar e se agarrar, né? Então é bem instintivo. E de barulho também. Esses são os medos naturais que vieram de fábrica pra gente. Agora, por que que eles vêm instalado pra gente? Eu costumo dizer que medo vem instalado de fábrica. Porque ele serve como uma proteção para nós. Só por causa disso. E todos os outros medos que a gente tem foi Eles. plantado, né? Plantinha aqui, ó. Tudo plantado dentro da gente. Ou seja, gente, ó, presta atenção. Medo de falar em público, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de não dar conta, medo de mais o quê, Claudinha? Medo de mais o quê? Vamos lá. Foi plantado dentro da gente. Medo de se expressar, de revelar seus sentimentos. Medo de fazer live. Medo de fazer. Não nasceu em você, você nem sabia que existia live, então ele não veio Não instalado em nasceu. você. Medo de decepcionar, né, Cláudia? Medo de se posicionar. Medo da opinião dos outros. Nossa, medo a gente vai, né, até amanhã listando os medos que a gente vai passando, né, na vida aí que foram implantados, né, no nosso sistema, na nossa mente. E ó, não estamos aqui para culpar o pai e a mãe, não, tá? Eles fizeram. Eu gosto sempre de defender os pais. Que bom. Porque eles fizeram o melhor que eles podiam. Mesmo quando eles falaram assim, engole o choro, não pode chorar não, isso é feio. Mesmo eles estavam só tentando ensinar e educar a gente a ser boas pessoas. Mas esses medos, eles vão vindo, né? Vão sendo implantados pela crença do outro, pelo julgamento da sociedade, pelo inconsciente coletivo que leva todos a crerem que todo mundo tem que ter um lugarzinho ali quadradinho já para estar, né? Esses medos vão sendo implantados dentro dos limites que, vamos usar essa expressão, politicamente são corretos, né? Diante do meio que nós somos criados. E aí cada um é criado de um jeito, né? Tem os pais mais liberais, os pais mais rígidos, aí você tem as escolas, aí você tem até as próprias religiões, cada um vai ter as suas regras, vai ter as suas leis, e esses medos vão vindo junto desse conjunto de coisas aí. E a gente vai absorvendo como uma verdade nossa. Sim. E se o medo é uma resposta de proteção natural, né? Ele existe só para nos deixar em segurança, gente. Então, assim, muitas vezes, o que a gente vai fazendo? A gente vai vivendo experiências, né? Que são experiências emocionais. E aí o teu cérebro, o que ele faz? Ele pega aquilo e coloca como se uma gravação de que aquilo ali é uma ameaça. Exemplo, você estava na sua escola e aí você precisou falar lá na frente, né? Apresentar algum trabalho. E aí você foi e você olhou para o lado e viu seus coleguinhas rindo de você. O que acontece com você? Você começa a ter medo de falar lá na frente, ou seja, de falar em público. E aí, quando você vai falar ao público, você automaticamente você trava. Por que você trava? Porque o teu cérebro gravou que aquela experiência foi uma experiência de dor ou de ameaça para você. E por isso, por essa ameaça que você sofreu, por aquela dor que você sofreu naquele dia, aquilo ali começa a fazer parte da tua vida, do seu ser. E aí, o que você traz para o teu corpo, né? Como é que o teu corpo responde com isso aí? Ansiedade, medo de se expor, vergonha, insegurança, né? E por aí vai.
Porque Ó, nós somos seres inteligentes, né? isso é bem legal, né? Porque você estava falando e eu estava voltando lá na escola. Gente, é muito legal o nosso cérebro, né? Ah, você foi lá na frente, falei, cara, isso aconteceu comigo. Todo mundo riu, aí eu não consegui falar, daí eu gaguejei. Eu passei a ser aquela criança que eu tinha medo de responder a chamada. Agora, olha só, já viram que dá para ressignificar, né? Porque hoje a pessoa fala até pelos cotovelos, né? Na frente de todo mundo se precisar. Mas é bem isso mesmo, bem esses registros que a gente vai fazendo ao longo, né, da nossa vida, eles vão criando esses padrões e vão se repetindo em outras situações. Então, se hoje você é aquela pessoa que tem medo de se expressar, vamos dar uma olhadinha lá atrás que vai ter ali, né, as raizinhas ali implantadas plantada de um medo que não é seu. Ó, quem que se identificou com isso aqui que eu falei, gente? Quem que já teve medos que sentiu que foi adquirindo? E aí o corpo travou em forma de ansiedade, forma de insegurança, de vergonha. Conta aí pra mim. Quero vocês participando dessa live. Claudinha, quando que os medos começam na nossa vida? Quando que os medos começam? Bom, os medos, eles vão vindo ali nesses padrões, desde lá da nossa infância, na nossa adolescência, quando o nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, ele ainda está em formação. Então, a gente vai estar lá desenvolvendo uma estrutura ainda. Você já desenvolveu uma personalidade, mas agora você está vivendo coisas novas. Então, aquilo está sendo criado, registros neurais ali na sua cabecinha. Então, essas situações às vezes, do vexaminho, do risinho, da brincadeirinha do outro, que não é igual, isso é bem importante falar, que não é igual para todo mundo. Porque nem todo mundo que passou por uma situação lá na escola vai ter exatamente essa mesma reação, tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam. Aqui a gente está falando de um modo geral, mas cada ser, cada indivíduo, ele tem o seu próprio processo de interpretação das coisas. Então, talvez uma situação que gerou um medo na minha infância, se você passou por algo semelhante, pode não ter gerado para você. Então, só para contextualizar isso aqui, que não é comparações de medo, mas é identificação com cada situação, né? Então, você vai passando, o teu corpo vai registrando tudo aquilo e vai criando esses caminhos neurais. E eu tenho uma expressão que eu acho bem interessante. Esses sentimentos, por exemplo, eu fui lá na frente. Isso já vinha da minha casa, tá? Vou dar um exemplo pessoal aqui para vocês entenderem. Já vinha da minha casa, que tinha o momento certo para falar. Né? Não podia sair falando qualquer hora. Então, se você falasse na hora errada também, você podia ser chamado a atenção. Então, já tinha aquele, né? Aí já fez o primeiro registrinho ali, tá? Aí eu vou lá para a escola e passo por isso. O pessoal riu, nem sei se riram de mim, na verdade. Talvez estavam até vendo outra coisa, mas a interpretação era que era da pessoa que estava ali na frente, magrela, pequenininha, tentando ler um negócio que eu nem sabia ler direito. Criou um novo, foi lá naquele mesmo registro e reforçou. Olha só isso aqui, ó, falar na frente dos outros é perigoso, gera vergonha, gera vexame. E cada situação parecida com isso foi ficando cada vez mais forte. Então você vai vivendo situações e aquilo vai fixando, vai registrando assim no teu inconsciente. E aí você hoje é uma adulta bem resolvida, às vezes até muito bem sucedida, mas quando você tem que estar diante de pessoas, o coração dispara, soa, dá medo. Por quê? Porque é o mesmo registro que tem lá atrás. Então, sim, os nossos medos, eles são formados, eles são iniciados lá na fase da infância e da adolescência. Claro que existem traumas que aí eles são gerados em qualquer fase, né? Você pode ter passado por um trauma muito forte relacionado... Estou falando aqui de fala, por exemplo, né? De vexame na empresa. Tem até uma pessoa essa semana sobre isso, que numa reunião da empresa, ela falou algo e ela foi literalmente, passou por uma situação de muito vexame diante de um líder. Ali criou-se um trauma. Então, a partir dali, se ela não viesse para a terapia ressignificar, ela poderia começar a desenvolver esse mesmo medo. Mas, de um modo geral, infância e adolescência são
É a terra fértil para as sementinhas do medo. E aí, assim, uma coisa muito interessante, gente, é o seguinte: o que que acontece conosco? Nós atrelamos aquele sentimento à nossa identidade. E aí você se junta naquilo. Porque, por exemplo, você tem medo de falar em público, exemplo. Aí quando você está para falar em público, porque o teu trabalho exige isso, o que que você fala sobre você para não ir? Qual é a sua desculpa, né? Qual é a sua percepção para você não fazer? Eu sou insegura. E aí você não faz simplesmente porque você está com medo. O que que a gente pode fazer para romper isso? É desassociar o seu sentimento à sua identidade. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. Porque uma coisa é, eu estou com medo de passar naquela palestra que eu tenho que fazer para os meus liderados, igual a cliente da Cláudia, né? Tô com medo de fazer essa palestra. E aí eu vou me preparar para que eu faça o meu melhor naquela palestra. A segunda coisa é, eu sou insegura e por isso eu não vou fazer a palestra, né? Eu sei que foi outro caso, tá, Claudinha, da sua cliente. Só para que vocês entendam, uma líder que se sente insegura para fazer uma palestra. Insegurança é normal, gente. Você ficar com medo de fazer uma coisa importante é normal, né? Você se sentir ansiosa por uma viagem é normal. Agora, você paralisar e tomar aquilo como identidade para a tua vida e falar assim, eu sou ansiosa, eu sou insegura, eu sou depressiva ou qualquer outra coisa, aí você já ligou a sua identidade, aí você se torna aquela pessoa que você não é. Você se rotula, né? Você coloca aqui na sua testa, né? Ansiosa, medrosa, Isso aí. insegura. Uhum. Você assume aqui, muito legal isso, né? Você assume isso como sua identidade, né? Exatamente. E é aí é que mora o grande perigo, né? Eu vejo assim muitas pessoas que chegam para minha terapia, elas já chegam com esse rótulo na testa delas. Eu sou ansiosa, Márcia. Eu sou insegura. Eu sou envergonhada. Eu falo, você não é nada disso aí, não. Isso é só um negocinho aí que você tem, mas a gente pode tratar isso. Ah, eu sou muito tímida. O tempo todo, né? Sim, sim. Então, assim, a gente começar a olhar para aquilo, entender em algum ponto da nossa vida, principalmente na infância e na adolescência, aquilo fez parte do nosso contexto e nos levou àquele sentimento. Mas aquilo, da mesma forma que chegou para a gente não nasceu com essas travas, né? A gente adquiriu, então a gente pode liberar, né, Claudinha? Sim. E deixa eu dar um outro exemplo para vocês que eu acho bem interessante. Sabia que a pessoa que tem aquela necessidade de controle, que tudo ela quer controlar, também é medo? Ah, meu Deus do céu! Como Legal isso. assim? Ah, medo de perder o controle das coisas, né? Medo eu preciso saber tudo que está acontecendo, tudo tem que passar pela minha pessoa, na minha casa, no meu trabalho. Eu preciso estar sabendo o que está acontecendo com os meus filhos na escola. Medo. A necessidade de controle, mães, esposas, né? Essa necessidade de controle também é medo, né? É um medinho lá, ou de perder, ou até mesmo de se der errado eu vou me culpar, né? Se Uhum. acontecer tal coisa, a culpa é minha, então eu tenho que controlar, eu não quero não quero passar por isso. Então o controle, ele também é um medo, essa necessidade de controlar. Ah, Uhum. olha, eu tenho certeza que teve gente que se identificou bastante com isso aí. Controlar também é medo. Preciso ter esse controle. Isso vai paralisando a vida da pessoa, né? Porque daí, se ela precisa controlar tudo de todos, que tempo que ela tem para viver a vida dela? Sim. Tem inúmeros medos, né? Tem, por exemplo, medo de se assumir da sua identidade, de ser autêntica, por exemplo.
Igual a gente falou, né? Do medo de se posicionar e afastar as pessoas, principalmente, né? De decepcionar quem confia na gente. Tem muito medo, gente, que está oculto na gente. E aí você começa a colocar trava em você, achando que aquilo ali, você não pode se encaixar, você não consegue nem te encaixar na sua vida. Você se torna paralisado por esse sentimento. E mais uma vez, que você não nasceu com ele. Ou seja, você só nasceu com 2 medos. Vamos lembrar aqui, recapitulando: medo de barulho e medo de cair. É isso? Ó, eu não sei se vocês ouviram aí, tá? Mas eu moro perto do aeroporto, é uma barulheira danada. Esse medo eu tive que vencer. Esse medo de barulho aí nasceu comigo, mas eu já venci. Porque olha, mas é muito importante a gente entender essas diferenças, né? Do medo proteção para o medo paralisação. Né? O Exatamente. medo proteção faz a gente avaliar e tomar uma atitude segura. O Sim, medo que paralisa, você não toma a atitude. Né? Você exatamente. fica ali paradinho, paradinho, paradinho. Agora, de onde que vem tudo isso, né? De onde que vem todos esses medos, né? A gente já viu que eles nascem lá. Mas por que que eles nascem lá? O que que acontece lá na infância, na adolescência, que as sementinhas são plantadas e esse terreno é tão fértil para gerar tantas As sementes, né? raízes, né, Claudinha? As raízes desses medos, gente. Uhum. Vocês sabem dizer? Só para a gente conversar aqui um pouquinho. Vocês sabem dizer as raízes dos medos de vocês? Vocês sabem por que que vocês têm esses medos? Da onde que eles vieram? Por exemplo, uma grande raiz do medo está na nossa criação, né? Muitas vezes, pais ausentes, pais exigentes, muitas vezes, pai ou mãe emocionalmente imaturo para aquela situação. A gente vê muito isso, muito, que não sabe como lidar com aquele filho, que para ele é tudo tão novo. Eu brincava muito quando eu tive meu primeiro filho, e olha que eu já tinha 30 anos, né? Eu falava assim: cadê o manual de instrução desse garoto? Que eu não sei mais o que fazer aqui. Né? Na minha época tinha muito manual de instrução, viu, gente? Não tinha Google, o Google não era tão acessível, né? Não, não era não. Aí, 20 anos atrás, né? Meu filho tem 19. Então, assim, eu falava assim: cadê o manual de instrução desse menino? Por quê? Eu tinha 30 anos, mas eu nunca tinha sido mãe. Então, às vezes, nós, como pais, e aqui, né, Claudia, defendendo mais uma vez, nós erramos muitas vezes na criação porque nós não sabemos. Como que você faz algo que você não sabe? Não tem. Eu brinco muito nas minhas sessões de terapia. Como que você espera algo do teu pai que ele não tem para te dar, da tua mãe que ela não tem para te dar? É como se eu falasse assim: me dá uma caneta igual a essa, mas tu não tem. Então, como é que você vai dar algo que você não tem? Então, assim, uma das grandes raízes do medo, gente, é a criação. São os pais que não sabiam muitas vezes e acabaram errando, querendo acertar com a gente. Qual seria a outra? Claudinha, Ah, raiz aí do medo. vamos lá. A cultura familiar, por exemplo. Acho que nós estamos agora entrando, né, na geração de conversa, que os pais começam a conversar com seus filhos, né, e falar sobre sentimentos. Mas a grande maioria de nós que estamos aqui nessa live, a maioria do meu público, de quem me acompanha, a cultura familiar não se fala sobre sentimentos, Sim. né? Ouvir um eu te amo, ou pode chorar, o que você está sentindo, o que aconteceu, conta para mim. Não Uhum. existia isso na maioria das casas, na maioria dos lares. Justamente porque esses pais também não receberam isso, então eles não sabiam fazer isso. E assim foi nossa criação, né? Poxa, tá chorando? O pai, no intuito de educar, não, meu filho, chore não. Homem, que ver os meninos, né? Homem não chora. Né? Muito. Não expressa, não dá para expressar, não. Ou,
ai, menininha birrenta, não pode ser birrenta, ficar chorando. Então, essa cultura de não deixar os sentimentos, de racionalizar os sentimentos, também é uma das raízes do medo. Né? Então, vou trazer para a razão, né? Eu lembro que minha mãe falasse para mim, por que que você está chorando? Eu quero um motivo, né? Qual a razão? Se não tiver razão, eu vou te dar uma razão para chorar. Era assim Então, mesmo. assim, né? Eu já estava racionalizando o que eu estava sentindo. Então, Aham, essa cultura também também é uma das raízes, né? Que a gente pode olhar aí do medo. sim, exatamente. Outra coisa que é uma grande raiz do medo, gente, é a parte escolar, né? A nossa experiência na escola. Quantos de nós, né, sofreu bullying, sofreu exclusão, se comparava, né? A fulaninha tem aquele tênis Nike e eu não. Ela é melhor do que eu, né? Fulaninho tem aquela mochila e eu não. Ele é melhor do que eu, né? Ou então você é narigudo, você é orelhudo, você é não sei... Esse tipo de coisa aí você tem medo. Medo de quê? Até de existir, né? E aí você acaba o quê? Se escondendo para não ser visto. Uhum. Exatamente. A gente pode olhar também para os medos que vêm dos relacionamentos afetivos. Aí a gente pode olhar para namorados, até para amizades, né? Você tem um afeto e você sofre uma traição, você é traído, né? Mas até com os próprios irmãos, né? Uma traição, uma rejeição. E deixa mais um adendo bem importante. Muitas vezes nem aconteceu de fato. É só a sua interpretação, principalmente criança e adolescente, né? Uhum. Gera essa. Vamos lá, os pobres dos pais aqui de novo. Mas ele tem 2 filhos. Um se sente rejeitado porque a mãe fez tal coisa. Hoje, ainda no atendimento, é exatamente esse o caso, né? Ai, a minha mãe sempre dava mais atenção para fulaninha e não para mim. Era o que ela sentia. E eu não posso dizer que não é. Eu não estava lá para ver, né? Eu não vou dizer, não, sua mãe amava as duas igual. Era o que ela sentia. Ela se sentia rejeitada, né, pela mãe. Ela se sente. Aí nessa história toda, a irmã preferida passa por uma traição. Gera medo de outras traições. Então, assim, relacionamento afetivo também é uma da. A gente encontra muitas raízes de medo em relacionamentos, eles são instalados ali, elas crescem ali, elas fixam, elas ficam fortes dentro de relacionamentos, amizades, enfim, quando acontece traição, rejeição, abandono, vai gerando raízes de medo para próximos relacionamentos, difícil de confiar, difícil de se entregar no relacionamento, nunca se permite ser amada por medo de passar de novo por aquela rejeição, tem relacionamentos superficiais. Então, os relacionamentos afetivos assim é um campo fértil para raízes de medo. E última raiz que eu quero citar aqui do medo, gente, são os traumas transgeracionais. Eita. É uma coisa que vem da tua avó para tua mãe, para você, e aí de repente tu passa para teu filho, né? E vamos lá, vou pegar o medozinho, tá? O meu pai, ele veio com um grande medo. Ele viveu a guerra. Os pais dele viveram aquela escassez toda que aconteceu. Então, quando você tinha dinheiro, você armazenava, você guardava. Ele tinha um medo muito grande de ficar sem recursos. Então, quando ele tinha uma oportunidade de se presentear com algo, ele voltava atrás e não, é melhor não. Tanto que, assim, anos depois, quando eu me presenteava com alguma coisa, ele me cobrava, ele falava assim, mas minha filha, e se faltar? Né? Olha algo que ele estava me ensinando do jeitinho dele, porque ele passou por um trauma, né? Então, muitos dos medos que nós carregamos hoje, não que a gente não deve guardar dinheiro, tá, gente? Vou deixar um adendo aqui, mas a gente também deve viver, né?
A gente Uhum. não vai se permitir quando a gente tem dinheiro para aquilo. Poxa, dinheiro é para gastar, né? Só isso é a serventia dele na nossa vida. Então, o que, que acontece? Ele passou aquilo que ele recebeu do pai para mim. E se não morre em mim, eu passo para o meu filho. Aí meu filho não vai ter nunca essa coisa de que, poxa, eu ganho dinheiro para gastar. Vocês conseguem entender esse tipo de medo? Isso aí, gente, eu tô citando um exemplo. Às vezes, o medo de se posicionar, por exemplo, de uma mulher, vem lá de várias gerações, que a bisavó não se posicionava, a avó não se posicionava. E por que não se posicionava mais? Porque era outro tempo, era outra vida. Como assim? Naquela época não tinha isso, não existia esse tipo de coisa. Sim. Isso é bem forte, né? Quando falou dos transgeracionais, eu até suspirei aqui, porque voltando naquele lugar que nós estamos numa geração que hoje fala de sentimentos, que hoje faz terapia, que fazer terapia é legal, que não é, né? Olha, Para gente, doido. é isso que eu ia falar agora. Da minha época, fazer terapia era pra doido, pra maluco, não tá bem na cabeça, né? Fazer um curso de psicologia na minha época da faculdade, da escola, era, meu Deus do céu, né? Que coisa você que vai tratar de maluco, pra que você quer isso pra sua vida? Então, Ou quando a vai gente passar fala fome, né, dessa. Claudinha? Como Era é os que é? dois, né? Ou tratar de maluco ou passa fome. É isso mesmo. Então, assim, quando a gente olha para essa questão do transgeracional, ela é muito forte. Pensa só qual a voz, por exemplo, que a sua avó tinha, Sim, né? Meu Deus, pensa qual que era o sonho dela de profissão, né? A minha bisavó, nem nada. Então, assim, a gente vem com essa cultura, com isso já instaladinho na nossa criação, porque nossos pais passaram por isso, e na fala deles na nossa educação, além de um processo bem profundo que a gente trata em terapia de vida intrauterina, além disso, mas trazendo aqui para uma coisa mais lúdica para todo mundo entender, a fala dos nossos pais carrega todos os aprendizados da nossa hereditariedade toda, gente, da nossa linhagem. Muitos dos medos que nós vivemos hoje não é nosso e às vezes não é do nosso pai, é um acúmulo, é uma soma do medo que vem vindo na nossa geração. uhum, Então aí você começa a entender o quão profundo é um processo para liberar as raízes emocionais. E aqui nós estamos falando só do medo. sim, Quantas outras emoções tem aí para a gente olhar as raízes? sim, Né? sim. Então, assim, é muito profundo, é muito. Esse nível de consciência, nem todo mundo está preparado para ele. Mas se você está aqui, se você está assistindo essa live gravada, você já conectou com a gente porque você está nesse nível de começar a liberar isso aí, a tratar essas raízes e se liberar para ser a mulher que você quer ser. Exatamente, Claudinha. Engraçado, sabe o que que é, gente? Essa semana ainda, tá? Eu recebi uma cliente, que ela chegou para mim e ela falou assim, eu passei minha vida toda tentando não decepcionar meus pais, nem meu pai, nem minha mãe. Então, assim, eu nem sei mais, ela perdeu os pais, né? Eu nem sei mais quem eu sou sem essa função. Não sei mais de minha identidade, Márcia. Não sei, porque o medo de decepcionar as pessoas, no caso dos meus pais, me guiou a minha vida toda. E quem que eu sou sem esse medo? O que que acontece, gente? Às vezes você está preso em algo a tua vida toda, e quando você tem a chance de liberar, né, que é o que a gente está fazendo aqui com a abertura da mentoria Floresça, né? Você se pergunta, será que eu vou conseguir? Será que eu dou conta? Será que eu sei viver sem esse medo, né? E aí você tem medo de parar de sentir medo. É verdade, a pessoa não. É porque ela não. A gente tem medo do novo, né? E perder aquele motivo pelo qual ela vivia, que era o medo de decepcionar, por exemplo, também assusta. Mas Sim, também tem raiz, também tem ressignificação, também tem liberação. isso aí. E Né? a gente brinca muito, né, Cláudia, na terapia,
que uma vez que você viu, não tem como mais desver. Então, você que está ouvindo essa live aí, uma vez que você viu e você ouviu da gente, agora não tem mais como desver. Não tem desculpas dizer que não sabia, porque agora você já tá sabendo. E agora tu já sabe. Olha que legal, você já tá sabendo que você pode ser a mulher que você quer ser. Exatamente. E o que que muda, Cláudia, quando a gente se libera? Liberou esse medo, o que que muda? E muda tudo, muda toda a nossa vida, porque você começa a ser você, ué. Você começa a descobrir sua... Eu acho bem legal isso, porque às vezes a pessoa não sabe nem o que ela gosta, né? Não sabe nem o que ela quer fazer. Então ela começa a olhar ali e ver que essa pessoa que ela imaginava, que às vezes era só do sonho dela, ela existe ali, né? Então ela começa a aprender a usar o medo só no seu lado luz, né? Ele começa só como proteção e ela começa a fazer uma construção diferente. Antes ela vivia dentro de limites impostos, agora é ela que coloca os limitinhos. Então a vida dela começa a se tornar bem mais leve, muito mais saudável, porque ela não vive mais naqueles padrões do medo, daquelas travas do medo, daquilo que deixava ela ali presa embaixo de toda aquela carga, né? Como a gente até falou na semana passada, né? Embaixo de toda aquela crosta de proteção, né? Exatamente. E aí você começa a ser mais livre, gente. Liberdade. Para quê? Para se expressar, para mostrar quem você é. Parar de viver só para se proteger, só para, não, eu tenho que me sentir segura, senão não vou fazer. Gente, você vai fazer insegura mesmo. Vai lá e faz, dá mãozinha pro medo, a gente brinca muito assim na terapia e segue com ele. Você vê aquela expressão, você não pode com ele, juntos? É mais ou menos isso aí. Com medo funciona assim. Não... Tô com medo? Tá bom, vou com ele. Vem cá, meu amigo, bora lá. Me ajuda aqui só a me equilibrar aqui naquilo que é saudável e seguro para mim, mas eu vou. Né? Aquele controle, né, Cláudia, que a gente tinha antes como escudo, ele vira segurança. Sabe? Solta esse controle. Você não tem que controlar tudo, não. As coisas acontecem, gente. As coisas vão acontecer. Boas ou ruins, qual é o aprendizado? Né? Eu sempre brinco, né? Todo mundo que chega a isso, tá legal, qual é o aprendizado? Né? Como diz a nossa mentora, né, Claudinha? Aprende logo e passa. Aprende logo e passa por isso. Ela fala assim pra gente, o que você tem que aprender com isso? Eu falei, tá, vou aprender logo então. Vou aprender com isso aqui para sair desse lugar, para sair do lugar da rigidez, sair do lugar da, sabe, do quadrado. Não, gente, a nossa essência, ela é livre, ela é leve, ela é saudável. Olha para uma criança, pega um bebezinho, olha para aquela criaturinha ali, vê o que tem ali. Ali é a pureza. Nós somos criados assim. Leves. A criança quer chorar, ela chora. Ela tá com vontade de fazer xixi, ela faz. Ela não tá satisfeita com alguma coisa, ela grita. É natural. Ela é ela, na espontaneidade. Por isso que a gente diz que os medinhos vão sendo plantados, né? Mas a nossa essência é aquela ali. Então, quando a gente se libera dessas raízes de medo, a gente começa a voltar de forma adulta e responsável, mas para nossa essência, aquela que a gente nasceu para ser. E cada uma de nós temos a nossa, cada uma de nós temos os nossos valores, né? Os nossos princípios, aquilo que é importante para gente. Então não importa se você quer se liberar do medo de se posicionar profissionalmente, por exemplo, ou se você quer aprender a ter um relacionamento mais saudável, onde você não precisa estar controlando tudo. A raiz do medo, dentro da mentoria Floresça, você vai aprender a ressignificar ela, a tratar ela, para você florescer, para viver o relacionamento que você quer, para se posicionar profissionalmente da forma que você quer. Sim, verdade, gente. Deixa eu ver o nome dela aqui. A Janice falou que ela está vivendo isso, esses momentos agora. Isso aí, garota. Isso mesmo. Vem viver mais com a gente agora na nossa mentoria, que nós vamos falar muito disso. Por quê, gente? Porque quando a mulher ela floresce, não é que ela fica perfeita, não, tá? Porque perfeição é algo que não existe.
Nós estamos aqui para evoluir. Mas você é uma mulher inteira. Né? Você, quando você entende que você nasceu para ser inteira, que você não nasceu para ter medo de coisas que estão te paralisando, e você entende que você pode viver essa vida dessa forma, você muda a tua história. Tá com insegurança? Vai com insegurança. Insegurança faz parte do teu percurso de evolução. Tá ansiosa com aquela coisa? Ok. Se capacite para quando aquela coisa chegar, você entender o que você tem que fazer. A gente tem que olhar as coisas que acontecem com a gente, não buscando se auto-sabotar, mas entendendo qual a nossa responsabilidade naquela coisa. Para poder o quê? Enfrentar aquilo e fazer. Porque o medo, ele existe para mim, para você, ele é universal. E ele só está aqui só para te proteger. Então, entende qual é a parcela dele ali para você olhar, olha e segue. Né, Cláudia? Então, assim, a nossa mentoria, a nossa jornada da mentoria Floresça, ela vai te mostrar isso. O que estava na sua raiz? Quais são as suas raízes? Quais são as suas feridas? O que você precisa de perdoar em você? Como que você começa a trabalhar a sua identidade? E como que você floresce com a tua autoimagem agora diferenciada? Porque você já passou pelo seu processo. Sim, isso é muito profundo e é uma oportunidade, sabe? Eu gostava que as pessoas entendessem, né? Eu gostava é termo português, peraí. Eu gostaria, deixa eu mudar aqui a linguagem para o brasileiro. Eu gostaria que todo mundo conseguisse compreender a profundidade que é você conseguir olhar para esses medos, se liberar das culpas e às vezes das mágoas, que por tudo aquilo que supostamente você traz ali, que era do outro, que agora você entendeu que, oh meu Deus, foi os meus pais, foi isso, foi aquilo. Você vai liberando esses pesos todos para se tornar essa mulher inteira que você quer ser. Como a Márcia disse, não é ser perfeita, a gente é cheio de erros, mas a gente consegue ter leveza para não nos culpar, para tirar a lição, para entender a autorresponsabilidade, para carregar só o que é meu. Tudo isso só é possível quando a gente tem essa coragem também de olhar e tratar tudo isso. E essa proposta da mentoria Floresça, ela é extremamente profunda para olhar para isso, você se tornar essa mulher inteira, você reescrever a sua história sem agora todas aquelas padrões, crenças, coisas que você herdou, que trouxe de geração, que trouxe da família, que trouxe da religião, que trouxe da escola. Você começa a ser o roteirista da sua vida e escrever ela do jeito que você quer fazer. E isso é tão lindo, isso é tão profundo, isso é tão possível. Eis aqui, pelo menos 2 pessoas que já fizeram esse processo. Sim. Né? Continuamos escrevendo a nossa história, porque ela vem dia após dia. Mas o início lá atrás foi exatamente dessa forma. Olhando para essas raízes, aprofundando, ressignificando, reprogramando, começando a escrever novos capítulos, um após um, se liberando, para chegar aqui e poder dizer para você, é possível. E a gente sabe te ajudar. Exatamente. E a mentoria Floresça, gente, ela nasceu primeiro no coração de Deus, para depois ter nascido no nosso coração. E nós estamos fazendo ela com muito amor para você que é mulher e que quer participar junto com a gente. Eu quero falar que ela vai começar no dia 6/8. Ela será das 19 às 21 horas. Uma mentoria por semana nós estaremos fazendo. Ela vai ser encontros online. Vão ficar gravados os encontros. Se você não conseguir assistir no dia, você pode assistir depois. Durante 3 meses você vai ter acesso a todo o conteúdo, vai ficar para você. Nós teremos material de apoio, PDF, de tudo que a gente fizer. Nós vamos ter as tarefas terapêuticas, nós vamos ter áudios de meditação guiada, nós vamos ter o encontro ao vivo para você. Toda semana você vai ter 2 terapeutas, somos eu e a Cláudia, que estamos
nessa jornada, trabalhando com pessoas há muitos anos. A gente não começou ontem, não, gente. Nós trabalhamos há muitos anos com pessoas, com essa parte comportamental, com essa parte do ser humano, entendendo o emocional, o espiritual e o mental. Nós estamos preparados para ajudar você. Claudinha, fala para nós qual o valor da mentoria, para que as pessoas se assustem aí de forma positiva e façam logo a inscrição delas agora. Ah, eu tenho certeza que o teu susto vai ser positivo, porque ele vai sair, o investimento, ele é quase irrisório perto de tudo aquilo que você vai receber e não e o que você vai receber é o que vai te transformar. Isso eu te garanto. Uma coisa eu quero que você entenda. Nós vamos fazer 100% da nossa parte. Se você fizer o teu 100% da sua parte, o resultado vai vir. Pode ter certeza. Então, vamos lá. A gente tem duas opções, tá, gente? Você pode entrar aqui na mentoria no essencial, no pacote essencial, vamos dizer assim, que é os 4 encontros com todos esses bônus aí que a Márcia falou, né? O grupo de WhatsApp que a gente vai ter, os áudios guiados, PDF, os 3 meses, você vai assistir ao vivo e ainda vai ficar a gravação para você acompanhar por 3 meses. R$ 297 à vista. E você ainda pode parcelar isso em até 12 vezes de R$ 30,72. Então, assim, R$ 30 não é um lanche do iFood, né? Não dá. Né? Então, assim, R$ 30 mensais para você participar de 4 encontros transformadores e ainda ter esse acesso por 3 meses para você reassistir, reaprender, refazer as técnicas, que vai ter técnica de meditação guiada para você participar. Vai ser uma experiência muito, muito forte. Atenção, gente, a terapia é em grupo, tá? Então, tudo que faz em grupo, ele se potencializa. Porque a gente tá várias pessoas com o mesmo propósito e objetivo. Deixa eu dar um exemplo para você. Você já entrou num lugar que o clima não estava bom? Aí você entra lá, você também sente aquilo. Porque as pessoas estão ali naquele clima ruim. Mas se você entrar num lugar, tá, está todo mundo feliz, conversando, rindo, aquilo também chega até você. Então, o grupo tem esse poder de potencializar tudo que está sendo vivido. Muito bem. Agora, se você quiser, a gente tem também o plano premium, né? Que é, além de tudo isso, os 4 encontros e tudo que a gente já falou, uma sessão individual com uma das terapeutas, ou eu, a Márcia, que é uma sessão de 1h30, para olhar exatamente de forma bem direta, bem específica, para aquela dor, para aquela raiz, para aquela queixa que você vai trazer. Então, esse pacote ele vai ficar em R$ 497, ou também pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 51,40. Então, assim, é muito barato, né? Meu Deus, menos de R$ 500, 4 encontros e uma ação de terapia. Mais barato que isso, minha filha. O que vocês estão esperando que não fizeram inscrição ainda, hein, gente? As inscrições estão abertas, tá, pessoal? Isso é bem importante falar. Inscrições abertas. Assim que você fizer a sua inscrição, você vai ser encaminhado para o grupo de WhatsApp. Por lá você vai receber mais informações. Se você tiver alguma dúvida, a gente vai responder. Tá tudo certo por lá. E é isso. É uma oportunidade. É isso que eu estava falando naquela hora, né? Gostaria eu que todos entendessem a profundidade disso. Porque o investimento, ele precisa... Porque tudo que a gente vai fazer é pago, né? Nada lá, nada de graça, né? A hospedagem do curso, o WhatsApp, não sei o quê, não sei o quê. Então a gente colocou assim o valor mais acessível possível, porque o nosso maior objetivo é a sua transformação. É essa mulher que tá aí dentro, que você tem sonhado, que ela tá aqui gritando para sair, ela vem com a gente para florescer. Vem mesmo, gente. Então, assim, ó, nós esperamos vocês para florescer junto com a gente. O link para acesso da compra da mentoria está tanto no meu perfil, na bio do meu perfil, quanto na bio do perfil da Cláudia, né? Então, vão lá, gente, se inscrevam, conversem com a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, venham ao nosso perfil e nos perguntem. Nós estamos aqui para ajudar você a florescer. E saibam de uma coisa, tá? Florescer é um ato de coragem. Então, tenham coragem e se deem essa permissão.
para que vocês floresçam na sua vida, para que vocês se tornem as mulheres que vocês nasceram para ser. Porque ela está aí dentro e tem um medinho paralisando você. Vamos resolver esse negócio aí para a gente florescer, gente. É isso aí, pessoal. E lembra, né? Você não está sozinha. Você tem 2 pessoas aqui de mãos dadas com você para seguir nesse caminho. Até quando pode fazer a inscrição? As inscrições vão estar abertas durante esse mês, né? Pelo menos até a sala estar ali Lotada, né? Lotada, né? A partir do momento que a sala estiver lotada, então, assim, Boa. quanto antes você fizer a sua inscrição, você já garante a sua vaga ali nessa turma. Esperamos vocês, gente, para estar junto com a gente na Mentoria Floresça. E semana que vem, quarta-feira que vem, mais uma live para vocês, do nosso coração, para que ajude vocês também a florescer. Tá bom? É isso, Cláudia? É isso, eu tava tentando lembrar o título da live da semana que vem, mas não lembrei não, gente. A cabeça não tá mais lembrando. A cabeça tá lembrando também. Não, também não. Achou aí? Florescer depois da dor. Como transformar suas feridas em força. Vamos, semana que vem nós vamos transformar nossas feridas em força. É isso aí. Tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Até semana que vem. Façam suas inscrições ou chamem a gente em caso de qualquer dúvida. Cláudia, obrigado, meu amor. Beijo, tá linda. Até. Tchau, gente.